Bom dia e que Deus abençoe o nosso dia, abençoe essa segunda-feira linda que vai iniciando, mais uma semana, começando na presença de Deus, direcionando os primeiros momentos do dia para Ele, para criar mais intimidade, um relacionamento mais íntimo, mais profundo e principalmente a cada dia nós recebemos uma direção de Deus aqui, uma direção de Deus para o nosso coração, para edificar a nossa vida, para nos direcionar, nos dar clareza, sabedoria para tomar as nossas decisões no nosso dia a dia, na nossa vida. E hoje a palavra ela vai nos trazer algo que muitas vezes nós nos questionamos, que é por que Deus permite o sofrimento. E nós sabemos que neste mundo Deus já nos alertou que nós passaríamos por angústias, por aflições, mas qual é o motivo? Por que Deus permite que nós passemos por isso? Se Ele quer o nosso bem, se Ele é um Deus misericordioso. Então vamos falar sobre isso hoje, mas antes, boas-vindas para você que está aqui pela primeira vez. Já te convido também para se inscrever no canal, ativar o sininho para que, se você quer todos os dias receber aqui uma palavra de Deus para sua vida. E se você puder também ajudar curtindo esse vídeo, porque assim o YouTube entende que ele é um conteúdo relevante e mais pessoas são alcançadas e abençoadas também, assim como nós. E hoje eu quero que vocês escrevam aí nos comentários a frase profética para o nosso dia, que eu sempre lembro aqui, né, que quando a gente escreve, a gente dá força para isso, a gente dá legalidade, a gente olha para aquilo e acredita naquilo, visualiza, né, com mais força. E a frase é: mesmo no sofrimento, Deus está trabalhando para o meu bem e o meu propósito. Mesmo no sofrimento, Deus está trabalhando para o meu bem e para o meu propósito. Tenha fé disso, tenha fé nisso. E vamos então iniciar o nosso devocional. Versículo bíblico. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8:28. Sofrimento. Uma palavra que causa angústia no coração e desperta as maiores perguntas. Se Deus é bom, por que permite que passemos por momentos tão difíceis? Se Ele nos ama, por que não impede que lágrimas escorram pelos nossos rostos? Essas perguntas são legítimas, porque somos humanos e, em meio à dor, queremos entender o motivo. No entanto, a perspectiva divina muitas vezes vai além da nossa compreensão. Na Bíblia, encontramos inúmeras histórias de sofrimento, mas também de redenção e propósito por trás da dor. Jó é um dos maiores exemplos de alguém que enfrentou um sofrimento inimaginável. Ele perdeu tudo, seus bens, sua família, sua saúde. Mesmo assim, ele declarou: o Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó não entendia o motivo da sua dor, mas confiava no caráter de Deus. A sua história nos mostra que, mesmo quando não compreendemos o porquê, podemos confiar no quem, Deus, que está sempre no controle. O sofrimento muitas vezes nos molda de maneiras que nada mais pode fazer. Pense no processo de refinar o ouro. Ele precisa passar pelo fogo para que suas impurezas sejam removidas. Assim somos nós. Deus usa o sofrimento para nos moldar, nos purificar e nos tornar mais semelhantes a Cristo. Em Romanos, capítulo 5, versículos 3-4, Paulo escreve: nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. Esse processo não é fácil, mas tem um propósito eterno. O sofrimento também nos aproxima de Deus. Quantas vezes, na nossa comodidade, nos esquecemos de buscar a Deus com intensidade? Quando tudo vai bem, tendemos a nos apoiar em nossas próprias forças. Mas quando a dor chega, percebemos o quanto somos dependentes do Senhor. Davi, em meio às tribulações, clamava: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele entendia que mesmo nos vales sombrios, Deus estava com ele. Jesus também sofreu. Ele conhece a dor em um nível que nunca experimentaremos.
No jardim do Getsêmani, ele suou gotas de sangue enquanto orava ao Pai, pedindo para que o cálice fosse afastado, mas submetendo-se à vontade divina. Na cruz, ele carregou não apenas a dor física, mas o peso dos pecados de toda a humanidade. Hebreus capítulo 4, versículo 15 nos lembra de que temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas, porque ele mesmo enfrentou o sofrimento. Jesus não apenas entende a nossa dor, ele caminha conosco nela. Embora o sofrimento seja difícil, ele nunca é desperdiçado nas mãos de Deus. Ele transforma a nossa dor em propósito. José, vendido como escravo pelos próprios irmãos, sofreu por anos, mas no fim da sua história ele declarou: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos." Em Gênesis. O sofrimento de José tinha um propósito maior, e o mesmo acontece em nossas vidas. Mesmo quando não vemos, Deus está trabalhando. É importante lembrar que o sofrimento neste mundo não é o fim. Como cristãos, temos a promessa de um futuro glorioso, onde não haverá mais lágrimas, dor ou morte. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, nos garante isso. Nossa esperança está na eternidade, onde Deus enxugará toda a lágrima dos nossos olhos. Quando enfrentamos o sofrimento, é natural buscar respostas, mas mais importante do que o porquê é o para quê. Deus não nos abandona na dor, Ele a usa para nos fortalecer, nos moldar e nos preparar para o propósito que Ele tem para nós. Ele nos promete em Isaías, capítulo 41, versículo 10, "Não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa." Se você está enfrentando sofrimento hoje, saiba que Deus vê as suas lágrimas, ouve as suas orações e está ao seu lado. Entregue a sua dor a Ele e confie que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, Ele está trabalhando para o seu bem e para a sua glória. Amém? Toda vez que eu leio, que eu lembro da história de Jesus, eu me emociono porque Jesus passou o maior sofrimento que um ser humano poderia experimentar, né? Nós não queremos experimentar porque não é possível suportar tanto sofrimento. Então, se Jesus suportou tanto sofrimento por nós, a gente ainda acha que Deus não tem um propósito para o sofrimento. Deus não quer que nós fiquemos passando por situações de sofrimento, de angústia, de tribulações, porque Ele sente prazer em nos ver sofrer, não. Ele quer que nós sejamos moldados, Ele quer que nós sejamos forjados, e Ele tem um propósito maior para a nossa dor. Que nós possamos confiar no quem, muito mais do que entender o porquê, e que entendemos também o para quê, como a palavra nos traz. Para que eu estou passando por isso? Isso muda tudo. Quando você está passando por uma situação difícil, uma tribulação, um sofrimento, procurar pensar, né? No momento pode ser difícil, a gente às vezes está com os olhos muito voltados para o sofrimento, mas é isso que é testado também, a nossa fé é testada no sofrimento. Porque o sofrimento, as angústias, as preocupações, elas tendem a tirar os nossos olhos de Deus para focar no problema, para focar no sofrimento. E é aí que a gente se perde. Então que nós possamos focar em Deus e Ele vai trazer a paz que excede todo entendimento. E Ele vai nos fazer entender lá na frente, talvez não agora, mas o para que eu estou passando por isso. Com certeza Deus tem um propósito maior. Amém? Então vamos orar juntos, vamos agradecer a Deus, vamos fazer nossas súplicas, vamos orar juntos, porque onde há dois ou mais em oração, ali Deus está presente. Então vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso amado e querido Pai, nós sabemos, Senhor, que nós nem sempre entenderemos o motivo dos nossos sofrimentos, mas nós escolhemos confiar em Ti. Fortalece, Senhor, a nossa fraqueza, ajuda-nos a ver o Teu propósito em meio à dor.
Nos ensina o caminho da fé, Senhor, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. E nós também te agradecemos, Senhor, porque Tu é o Deus que transforma lágrimas em alegria e transforma dor em propósito. Que nós possamos encontrar descanso e esperança em Ti, esperança de um futuro melhor, porque nós sabemos que essa é a promessa que o Senhor tem para a nossa vida. Nós sabemos que o Senhor tem um caráter incorruptível, que o Senhor é fiel para cumprir a promessa que colocou no nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a dar entendimento e a fortalecer a nossa fé mesmo diante das dificuldades. Que nós possamos sempre lembrar que o Senhor tem planos de nos fazer bem e que tudo coopera para o nosso bem. Não só as bênçãos, mas as dores e as dificuldades também cooperam para o nosso bem. Obrigada, Senhor, por esse dia, obrigada por esse momento, obrigada por se fazer presente na nossa vida, e nós te pedimos que sempre caminhe ao nosso lado, que nós possamos sempre andar de acordo com os princípios que o Senhor nos ensina. É o que te pedimos hoje, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Amém, amém, amém. Que o Senhor esteja presente nesse dia. Se você sentir no coração agora e Deus te direcionar para enviar essa palavra para alguém, envie, porque eu tenho certeza que vai ser uma bênção de Deus na vida dela. Vai dar direção assim como deu para nós. E essa bênção volta ainda maior para a nossa vida, quando nós derramamos na vida das outras pessoas. Deus abençoe nosso dia e amanhã nos vemos em mais uma manhã de fé e milagres.